Você talvez conheça a Arca da Aliança por causa de Indiana Jones. No cinema, ela virou um tesouro perdido, procurado por arqueólogos, exércitos e homens dispostos a atravessar o mundo para encontrá-la. Mas a parte mais estranha dessa história não foi inventada por Hollywood. A arca realmente desapareceu. Não existe uma cena mostrando sua destruição. Não existe um relato contando que ela foi capturada. Não existe um texto dizendo quem a escondeu. Em algum momento da história de Israel, um dos objetos mais importantes de toda a Bíblia simplesmente desaparece do registro. E mais de 2.500 anos depois, seu paradeiro físico continua sem comprovação. Ao longo dos séculos, muita gente tentou preencher esse espaço em branco. Uma tradição diz que a arca foi escondida numa caverna próxima ao Monte Nebo. Outra afirma que ela atravessou continentes e está guardada até hoje numa capela na Etiópia. Exploradores modernos disseram tê-la encontrado em uma câmara subterrânea em Jerusalém, e outros acreditam que ela foi queimada, desmontada, derretida durante a destruição do templo. Uma montanha, uma capela, uma câmara secreta, as ruínas de uma cidade incendiada, todas essas histórias tentam responder a mesma pergunta: onde está a Arca da Aliança? Arquivos ocultos da Bíblia. Caso 002. A Arca que desapareceu. Onde está a Arca da Aliança? Mas uma investigação séria não começa pelas teorias mais espetaculares. Começa pela última cena em que todas as evidências ainda estavam reunidas. Jerusalém. Por volta do ano 586 a.C., depois de meses de cerco, o exército da Babilônia rompeu as defesas de Jerusalém. Os muros foram derrubados, a cidade foi incendiada, o templo construído por Salomão foi saqueado e destruído. Para Israel, aquilo não era apenas a perda de uma cidade, era o colapso do reino, do templo e de tudo que parecia representar a segurança da nação. E os escritores bíblicos registram o saque com uma precisão quase desconfortável. As grandes colunas de bronze foram quebradas, o enorme tanque conhecido como Mar de Bronze foi levado. Também foram retiradas as bases, as panelas, as pás, as bacias, os utensílios usados no serviço do templo. O que era de ouro foi contado como ouro, o que era de prata foi contado como prata. O relato passa pelos objetos como se alguém estivesse registrando os restos de uma cena de crime, peça por peça, metal por metal. Mas a pista mais importante dessa lista não está naquilo que foi registrado, está naquilo que falta. A arca ocupava o lugar mais restrito de todo o templo, o Santo dos Santos, o espaço ao qual quase ninguém tinha acesso. E mesmo assim, quando o templo é saqueado, o texto não diz que ela foi encontrada. Não diz que foi levada para a Babilônia. Não diz que foi quebrada. Não diz que foi queimada. Também não diz que alguém conseguiu retirá-la antes da invasão. No momento em que Jerusalém cai, a primeira evidência simplesmente não está mais na cena. E existe um detalhe que torna esse silêncio ainda mais estranho. Décadas antes da destruição, durante o reinado de Josias, a arca ainda aparece no relato bíblico. Josias dá aos levitas uma ordem específica: colocar a arca sagrada no templo construído por Salomão. Essa é a última menção histórica clara à arca antes da queda de Jerusalém. Naquele momento, ela ainda existia. Pouco mais de 30 anos depois, o templo estava em ruínas e a arca havia desaparecido. É dentro desse intervalo que o desaparecimento provavelmente aconteceu. Uma geração, tempo suficiente para uma guerra, para uma conspiração, para uma retirada secreta ou para uma destruição que ninguém conseguiu registrar. Mas existe outro detalhe, talvez ainda mais intrigante. Quando os judeus voltaram do exílio, o templo foi reconstruído, objetos sagrados foram devolvidos, os sacerdotes retomaram suas funções, os sacrifícios recomeçaram, mas não há registro de que a arca tenha voltado. E também não há registros de uma ordem para construir outra. Pensa nisso. Israel possuía as medidas, conhecia os materiais, tinha preservado as instruções de construção no livro de Êxodo. Mesmo assim, ninguém simplesmente refez a arca. Por que reconstruir o templo ao redor de um santo dos santos sem o objeto que antes ocupava o centro daquela sala? Por que o culto continuou? E por que, séculos antes, Jeremias já havia anunciado um tempo em que a arca não seria lembrada, não faria falta?
e outra não seria construída. Talvez o desaparecimento da arca não seja apenas um mistério arqueológico. Talvez exista uma mensagem dentro da ausência. Antes de seguir qualquer pista, precisamos voltar ao começo. Porque a arca não era apenas um baú de ouro. Ela foi construída por uma ordem específica. Tinha medidas determinadas, materiais escolhidos, objetos guardados em seu interior e uma tampa sobre a qual se realizava o ritual mais solene de Israel. Cada parte dela dizia alguma coisa sobre a aliança, sobre o pecado, sobre o sacerdócio, sobre a presença de Deus e sobre o encontro entre um Deus santo e um povo que não poderia se aproximar dele de qualquer maneira. Para entender por que ninguém construiu outra, primeiro precisamos descobrir por que a primeira não podia ser substituída. Quanto mais eu olhava para essas duas pistas, menos sentido tudo isso fazia. Se a arca era tão importante, por que ela desapareceu? E se era tão fácil reconstruí-la, por que ninguém fez outra? Foi quando percebi que eu estava investigando o fim da história sem conhecer o começo. Porque talvez o segredo da arca não esteja no seu desaparecimento. Talvez esteja na razão pela qual Deus mandou construí-la. Então, decidi voltar ao primeiro registro, ao nascimento da arca. Israel havia acabado de sair do Egito. Depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo finalmente era livre. Mas liberdade não era suficiente. Eles ainda precisavam aprender quem era o Deus que os havia libertado. No alto do Monte Sinai, Deus chama Moisés, entrega a lei e faz algo curioso. Antes mesmo de falar sobre exércitos, cidades ou um reino, ele dá instruções detalhadas para construir um lugar onde habitaria no meio do povo, o tabernáculo. E dentro dele, um objeto ocuparia o centro de tudo, a Arca da Aliança. É aqui que a investigação começa a ficar interessante. Porque Deus não disse simplesmente, façam um baú. Ele especificou cada detalhe, o tipo de madeira, as medidas, o ouro, as argolas, as varas, os querubins. Cada detalhe importava. E quando a Bíblia dedica tanta atenção a uma descrição, o investigador precisa fazer uma pergunta. Por quê? A primeira coisa que chamou minha atenção foi o material. Deus não deixou isso em aberto. Ele escolheu madeira de acácia e depois ordenou que ela fosse revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Estranho, porque Deus poderia simplesmente ter dito, façam um baú. Mas não disse. Ele descreve medidas, materiais, acabamentos, até a forma de transportá-la. Cada detalhe parece cuidadosamente planejado. Mas a arca não ficaria vazia. Dentro dela estavam 3 testemunhos. As tábuas da lei, que falavam da aliança de Deus e da lei que o povo havia quebrado. O vaso com o maná, que lembrava a provisão de Deus no deserto. E a vara de Arão, que floresceu. Sinal do sacerdócio escolhido por Deus e de vida surgindo onde havia morte. E isso levanta uma pergunta. Por que Deus gastaria tanto tempo descrevendo um único objeto com tantos detalhes? Foi aí que percebi, talvez eu estivesse olhando para a arca da maneira errada. Então, continuei lendo e encontrei um detalhe que muda completamente a forma de olhar para a arca. Ela nunca foi feita para ficar parada. Desde o começo, Deus manda colocar argolas permanentes em suas laterais e varas que jamais deveriam ser tiradas. A arca nascia pronta para caminhar. Ela acompanharia Israel pelo deserto, atravessaria o Jordão, cercaria Jericó, entraria em Jerusalém. Ela faria parte da história do povo. Não seria apenas um objeto guardado dentro de um templo. Foi nesse momento que percebi outra coisa. Eu estava tratando a arca como uma relíquia, mas a Bíblia nunca a apresenta assim. Ela aparece sempre em movimento, sempre acompanhando a história de Israel, sempre no centro dos acontecimentos. E isso nos leva à próxima pergunta. O que acontecia quando essa arca chegava? Porque a partir daqui, a Bíblia começa a contar histórias que parecem desafiar qualquer explicação. Um rio se abre,
muralhas caem, nações entram em pânico e até os inimigos de Israel descobrem que aquela arca não podia ser tratada como um simples símbolo religioso. Quanto mais eu lia, mais ficava claro que havia alguma coisa diferente naquela arca. Se quisermos descobrir por que ela desapareceu, precisamos primeiro entender porque ela sempre estava presente. A próxima parada da investigação nos leva a uma batalha, mas havia um problema. Se Deus sempre tratou a arca dessa maneira, será que Israel realmente a perdeu? Israel estava em guerra contra os filisteus. O primeiro confronto terminou em desastre. 4.000 soldados morreram. O exército voltou derrotado para o acampamento. E foi aí, entre o silêncio dos sobreviventes, que alguém teve uma ideia. Uma ideia que parecia impossível de dar errado. Quando os sobreviventes voltam, os líderes fazem a pergunta que todo mundo faria: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? Era uma pergunta legítima. O problema foi a resposta que encontraram. Eles não buscaram um profeta, não perguntaram se havia pecado no meio do povo, não convocaram Israel ao arrependimento. Em vez disso, tiveram uma ideia. Israel manda buscar a Arca da Aliança em Siló. E repare no que eles dizem: vamos trazê-la para que ela nos salve das mãos dos nossos inimigos. Não disseram, vamos buscar o Senhor. Disseram, vamos buscar a arca. Na cabeça daqueles homens, a presença daquele objeto no acampamento mudaria o resultado da guerra. Quando a arca chega, o acampamento inteiro explode em comemoração. A Bíblia diz que Israel gritou tão alto que a terra estremeceu. Eles ainda nem haviam voltado para a batalha, nenhum inimigo havia sido derrotado, mas a celebração já tinha começado. Para Israel, a vitória estava garantida. Do outro lado, os filisteus escutam o barulho e perguntam: o que significa esse grande grito no acampamento dos hebreus? Quando descobrem que a arca havia chegado, eles entram em pânico. Deuses chegaram ao acampamento deles. Foi isso que disseram. E então, se lembraram das histórias do Egito, das pragas, do povo que havia escapado de Faraó. Para os filisteus, eles estavam prestes a enfrentar o mesmo Deus que havia destruído o Egito. Olha a cena. Israel estava confiante, os filisteus estavam apavorados, os dois exércitos acreditavam exatamente na mesma coisa. Com a arca presente, Israel não podia perder. Só havia um problema: a batalha ainda nem tinha começado e todo mundo tinha certeza de quem venceria. Israel perdeu. De novo. Só que dessa vez, a derrota foi muito pior. 30.000 soldados morreram. Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli, foram mortos. E então, aconteceu aquilo que parecia impossível. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Foi aqui que todas as pistas entraram em conflito. A arca construída por ordem de Deus. A arca tratada como única. A arca que acompanhava a história de Israel. Agora estava sendo levada pelos filisteus. Isso simplesmente não fazia sentido. A presença da arca não mudou o resultado da batalha. Na verdade, depois que ela chegou, a derrota foi ainda maior. E isso colocava uma nova evidência diante de nós. Mas a investigação ainda não havia terminado, porque aquela batalha deixava uma pergunta inevitável. Os filisteus haviam derrotado apenas Israel ou também o Deus de Israel? Para descobrir o que realmente aconteceu, eu precisei fazer o que qualquer investigador faria. Em vez de permanecer no campo de batalha, eu resolvi seguir a arca. Os filisteus haviam conquistado o maior troféu que poderiam imaginar: a arca do Deus de Israel. Eles venceram a batalha, mataram milhares de soldados e agora levavam a arca para dentro do seu próprio território. Tudo indicava uma vitória completa. Só havia um problema. Poucos dias depois, os mesmos homens que lutaram para capturá-la começariam a procurar uma forma para devolvê-la. Quando comecei a seguir a arca, achei que finalmente a investigação ficaria simples. Os filisteus tinham vencido, tinham levado o maior troféu daquela guerra. Agora, bastava acompanhar o caminho dela. Mas aconteceu uma coisa que eu definitivamente não esperava. Os registros começam comemorando e terminam em pânico. O que aconteceu no meio do caminho? Pense comigo. Você acaba de vencer o seu maior inimigo, capturou aquilo que ele tinha de mais precioso.
o que você faz? Você exibe o troféu. Foi exatamente isso que os filisteus decidiram fazer. Mas eles escolheram um lugar muito específico. Quando vi isso, parei a investigação, porque eu precisava descobrir uma coisa. Que lugar era aquele? Dagon, o principal deus dos filisteus. Levar a arca para aquele templo não era um detalhe, era uma declaração. Era como dizer: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Se a história terminasse aqui, o caso estaria encerrado. Só que foi exatamente aí que tudo começou a dar errado. A Bíblia não descreve a reação deles, mas eu consigo imaginar. Eles abriram as portas, olharam para dentro e encontraram uma cena que ninguém esperava. Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca. Na primeira leitura eu pensei: pronto, alguém derrubou a estátua. Os sacerdotes provavelmente pensaram a mesma coisa, porque fizeram a única coisa que podiam fazer. Levantaram o Deus deles, colocaram tudo de volta no lugar, fecharam o templo e foram embora. Só havia um pequeno problema. Na manhã seguinte, Dagon caiu de novo. E dessa vez, sem cabeça, sem mãos. Confesso, quando li essa parte, pensei: esse deve ser o único Deus da história que precisou de ajuda para ficar em pé. Mas a investigação ainda estava longe de terminar, porque depois daquele dia, o problema deixou de ser apenas a estátua. A cidade inteira começou a sofrer. A Bíblia fala de uma praga, tumores, pânico, morte. E foi então que aconteceu a coisa mais estranha de toda essa história. Os filisteus decidiram mandar a arca embora. No começo dessa investigação, eu procurava quem havia roubado a arca. Agora, eu estava vendo cidades inteiras tentando se livrar dela. Ninguém queria ficar com aquele troféu. Os vencedores estavam passando o prêmio de mão em mão, como se ela fosse uma verdadeira maldição. Foi aí que percebi uma coisa. A pergunta nunca foi: quem capturou a arca? A verdadeira pergunta era: por que ninguém conseguiu ficar com ela? 7 meses depois de capturar a arca, os filisteus finalmente decidiram devolvê-la. Mas não pense que eles simplesmente abriram os portões e disseram: desculpa pelo transtorno. Eles ainda tinham uma dúvida. Dagon havia caído. As cidades haviam sido atingidas. O pânico havia se espalhado. Mas e se tudo aquilo tivesse sido apenas uma coincidência? Antes de devolver a arca, eles decidiram fazer um último teste. Eles escolheram 2 vacas que nunca tinham sido colocadas sob um jugo. Depois, separaram os animais de seus filhotes, colocaram a arca sobre uma carroça nova e deixaram as vacas soltas. O teste era simples. Se elas voltassem para os filhotes ou seguissem em qualquer outra direção, as pragas poderiam ter sido apenas uma coincidência. Mas se fossem diretamente para Israel, os filisteus teriam sua resposta. As vacas começaram a caminhar mugindo durante todo o percurso, mas sem voltar. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Seguiram diretamente para Bet-Semes. E os governantes filisteus foram atrás, observando tudo de longe. Eles haviam preparado o teste. Agora, estavam diante do resultado. Não havia condutor, não havia soldado israelita, não havia missão de resgate. A arca simplesmente voltou para casa. E os filisteus ainda enviaram uma caixa com objetos de ouro representando os tumores e os ratos que haviam atingido a terra. Provavelmente o pedido de desculpa mais estranho já enviado a alguém. Mas funcionou. A arca estava saindo do território filisteu. E naquele momento, isso era o que eles queriam. Os moradores de Bet-Semes estavam trabalhando quando levantaram os olhos e viram a arca chegando. Depois de 7 meses desaparecida, ela estava de volta.
A cidade inteira comemora. A madeira da carroça é usada no sacrifício. Os levitas descem a arca. Por alguns instantes, parece que o pior havia passado. Mas aquela celebração não termina como começou. Alguns homens de Bet-Semes ultrapassam o limite estabelecido por Deus. Tratam a arca de uma maneira proibida. E então, o julgamento cai sobre a cidade. A mesma cidade que havia comemorado a chegada da arca, agora estava de luto. E os moradores fizeram uma pergunta assustadora. Quem pode permanecer diante do Senhor, esse Deus santo? Depois fizeram outra. Para quem enviaremos a arca? Foi aqui que surgiu uma nova contradição. Os filisteus não conseguiram permanecer com a arca. Bet-Semes também não. Então, ela foi enviada para outra cidade, Kiriat Jearim. E eu esperava encontrar ali mais uma tragédia. Mas não foi isso que aconteceu. Os moradores receberam a arca, levaram-na para a casa de Abinadab e consagraram Eleazar para cuidar dela. Então, os dias passam sem pragas, sem pânico, sem mortes. Meses se tornam anos e a arca permanece ali durante 20 anos. A arca da aliança permaneceu em Kiriat Jearim. A mesma arca que espalhou o pânico entre os filisteus e causou tragédia em Bet-Semes, de repente encontrou lugar. O que fez essa cidade diferente? A resposta é simples, mas profunda. Em Bet-Semes, a presença de Deus foi encarada como mera curiosidade. Já em Kiriat Jearim, ela foi recebida com consagração. Isso nos mostra uma verdade atemporal. A arca era a mesma. O que mudou foi a postura do coração de quem a recebeu. O caso parecia finalmente estabilizado. A arca tinha encontrado um lugar seguro. Mas muitos anos depois, um novo rei decidiu que ela não deveria continuar escondida em uma casa. Davi queria levá-la para Jerusalém e decidiu transformar o retorno da arca na maior celebração que Israel havia visto. Davi reuniu milhares de homens, organizou músicos, preparou instrumentos. Todo mundo celebrava, tudo parecia perfeito. Mas quando examinei a cena com atenção, encontrei um detalhe. Pequeno, quase invisível. Um detalhe que transformaria aquela festa em uma das cenas mais perturbadoras da história da arca. A arca havia sido colocada sobre uma carroça nova. Na primeira leitura, isso parece até respeitoso. Nada velho, nada improvisado, uma carroça feita especialmente para ela. Só havia um problema. Eu já tinha visto aquele método antes. Foram os filisteus que transportaram a arca daquele jeito. Agora, Israel estava fazendo exatamente igual, copiando o método deles. Mas a festa continuava. Os músicos tocavam, o povo dançava. Ninguém parecia perceber que alguma coisa estava errada. Até que a procissão chegou, à eira de Nacon. Os bois tropeçaram, a carroça balançou e por um instante pareceu que a arca cairia. Uzá estava ao lado dela. Ele virou num movimento, estendeu a mão e segurou a arca. Uzá morreu ali, ao lado da carroça, no meio da estrada, no meio da música, no meio da celebração. Em poucos segundos, a festa desapareceu. O lugar recebeu um nome para que ninguém esquecesse o que havia acontecido. Pérez Uzá. Davi ficou indignado. Depois, ficou com medo e fez a mesma pergunta que os moradores de Bet-Semes haviam feito anos antes. Como poderei levar a arca do Senhor para perto de mim? A viagem foi cancelada. A arca não entrou em Jerusalém. Foi levada para a casa de Obed-Edom. E depois do que aconteceu com Uzá, provavelmente ninguém esperava boas notícias daquela casa. Mas 3 meses depois chegou uma informação inesperada. A mesma arca, na estrada, morte. Na casa de Obed-Edom, bênção. Isso eliminava uma possibilidade. O problema não era simplesmente estar perto da arca. Então, o que havia acontecido com Uzá?
voltei ao início da investigação. As instruções de Deus, as argolas, as varas, e encontrei a resposta. Existe uma linha invisível entre a boa intenção e a profanação. Davi queria honrar a Deus, mas copiou o método do inimigo. A arca não deveria rodar, deveria ser levada a passos lentos nos ombros dos levitas, sem atalhos, sem toque. O povo celebrava, o rei cantava, a festa parecia perfeita. Mas Deus não se move pela estética do culto. Ele se move pela verdade da sua palavra. Quando a arca inclinou e Uzá estendeu a mão, o desastre não começou ali. Uzá não morreu por tentar proteger a Deus. Ele morreu no ápice de um erro que todo mundo estava celebrando. Davi voltou aos registros, reuniu os levitas, preparou uma nova viagem, dessa vez sem carroça. A arca foi erguida pelas varas e carregada sobre os ombros, como havia sido determinado desde o princípio, e finalmente chegou a Jerusalém. A longa viagem parecia ter terminado. A arca havia sido capturada, mas encontrou o caminho de volta. Passou anos em Kiriat Jearim, sobreviveu a uma tentativa desastrosa de transporte, chegou a Jerusalém e finalmente foi colocada no templo. Caso encerrado. Só que não. Foi aí que encontrei a maior diferença entre as duas vezes em que a arca desapareceu. Quando os filisteus a capturaram, a Bíblia registrou cada passo. Asdod, Gate, Ecrom, Bet-Semes, Kiriat Jearim, Jerusalém. Sabemos para onde ela foi, quanto tempo permaneceu e como voltou. Mas quando Babilônia destruiu o templo, o rastro terminou. A Bíblia registrou até os detalhes mais improváveis, como as 2 vacas que guiaram a arca de volta. Sobre o seu último e definitivo desaparecimento, silêncio absoluto. Nenhuma cidade anotada, nenhum guardião nomeado, nenhum rastro deixado para trás. Absolutamente nada. Passei toda essa investigação procurando a arca, onde a história disse que ela esteve. Mas e se o silêncio do texto não for um esquecimento, e sim uma pista? Depois de seguir o caminho da arca durante séculos, percebi que havia uma parte dela que nós ainda não tínhamos investigado. Nós examinamos a caixa, as argolas, as varas, os objetos guardados dentro dela, mas existe uma peça bem diante dos nossos olhos que passou praticamente despercebida. A tampa. Só que chamar aquilo de tampa é quase como chamar um trono de cadeira, porque aquela peça tinha um nome próprio e uma função que mudava completamente o significado da arca. Para descobrir qual era, eu precisei voltar mais uma vez ao deserto. Depois da construção do tabernáculo, Deus deu instruções a Moisés sobre um dia diferente de todos os outros. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Naquele tempo, o sumo sacerdote era Arão. Ele atravessaria o véu sozinho, sem multidão, sem músicos, sem ninguém acompanhando, e não poderia entrar de mãos vazias. Arão levava sangue, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. E então atravessava o véu, entrava no lugar mais inacessível de Israel e se aproximava da arca. Mas o sangue não era colocado dentro dela. Era apresentado sobre aquela peça de ouro, propiciatório. Esse era o nome da peça colocada sobre a arca. Era ali que o sangue da expiação era apresentado. Abaixo dela estavam as tábuas da aliança, o testemunho daquilo que Deus havia ordenado. Sobre elas estava o lugar onde o sangue era apresentado pelo pecado do povo. Foi então que percebi. A parte mais importante da investigação talvez nunca tivesse sido a caixa. Talvez fosse aquilo que estava sobre ela. Agora, eu finalmente entendia por que aquela peça não era apenas uma tampa. Era o ponto central
do encontro, o lugar sobre o qual Deus havia prometido falar com Moisés. E uma vez por ano, o lugar para o qual Arão levava o sangue. Mas isso criou uma pergunta nova. Quando a arca desapareceu, o propiciatório desapareceu com ela. Então, por que séculos depois essa palavra voltou a aparecer? Muitos séculos depois de Arão, Paulo estava preparando uma carta para os cristãos que viviam em Roma. Ao seu lado, um homem chamado Tércio registrava suas palavras. Paulo falava sobre culpa, justiça, pecado e sobre como alguém poderia ser considerado justo diante de Deus. Então, no meio dessa explicação, Tércio escreveu uma palavra grega, hilasterion. Não era uma palavra criada por Paulo. Os judeus que conheciam as antigas escrituras em grego já a conheciam. Hilasterion era a palavra usada para o propiciatório, aquela peça de ouro sobre a arca, o lugar onde Arão apresentava o sangue no dia da expiação. Até aqui, a ligação fazia sentido. Paulo poderia estar explicando o antigo ritual, mas não era isso que estava fazendo, porque na frase escrita por Tércio, hilasterion não apontava para nenhum objeto, apontava para uma pessoa. O nome estava ali, a centímetros de distância. Bastava arrancar a fita e encerrar o caso. Mas a evidência não fazia sentido. Paulo usava uma palavra ligada ao lugar mais sagrado de Israel para descrever uma execução pública romana. Se aquilo não era uma invenção que eu precisava encontrar, o fio que ligava a arca à cruz, voltei ao marco zero. A humanidade se rebelou contra Deus e a ruptura trouxe a morte. Mas ainda no Éden, Deus deixou a primeira pista. Um descendente seria ferido, mas esmagaria a cabeça do responsável pela rebelião. Séculos depois, no Egito, a pista ganhou forma. Um cordeiro sem defeito morreu e o sangue marcou as portas. Aquela marca não dizia que vivem pessoas perfeitas, dizia: a morte já passou por esta casa. Alguém viria, seria ferido e morreria como substituto. No Sinai, Deus transformou essa promessa em uma imagem visível: sacerdotes, altares, sacrifícios e, atrás do véu, a Arca da Aliança e o propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava levando sangue pelos pecados do povo, mas aquele sistema tinha um limite. No ano seguinte, o pecado continuava ali. Outro sacrifício, o mesmo véu, a mesma distância. Aquilo não era a solução definitiva. Era uma sombra do que ainda viria. Então, os profetas completaram a imagem. Isaías anunciou um homem que seria levado como cordeiro, não pelos próprios pecados, mas pelas transgressões de outros. Jeremias anunciou uma nova aliança, com perdão definitivo e a lei escrita no coração. E declarou que chegaria o dia em que a arca não seria lembrada, nem outra seria construída. As peças finalmente se encaixaram. A arca não seria substituída por outro objeto. Tudo que ela anunciava se cumpriria em uma pessoa. Jerusalém respirava a Páscoa. Dentro do templo, os sacerdotes repetiam os antigos sacrifícios. Do lado de fora, o verdadeiro cordeiro caminhava para a cruz. Para Roma, era apenas mais uma execução, mas no plano de Deus, era o sacrifício definitivo. O encontro entre a santidade absoluta e a misericórdia absoluta. E na hora nona, quando ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho estava aberto e o hilasterion de Deus finalmente revelou seu nome. Você talvez tenha começado essa investigação pensando em Indiana Jones, procurando uma arca perdida. Mas a maior descoberta deste caso não foi onde a arca está. Foi para quem ela sempre apontou. A arca falava da aliança. Jesus estabeleceu uma nova aliança. Falava do pecado.
Jesus levou sobre si a nossa culpa. Falava do sacerdócio. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E falava da presença de Deus entre o seu povo. Mas a arca carregava apenas o símbolo, até que a verdadeira presença chegou. O Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, Jesus Cristo. Quando ele morreu, o véu foi rasgado, não por mãos humanas. De cima a baixo, o caminho foi aberto definitivamente. A presença de Deus já não estaria restrita a uma sala, atrás de um véu, sobre uma arca de ouro. Hoje, Deus habita em seu povo por meio do Espírito Santo. A presença que antes era anunciada pela arca, agora vive dentro daqueles que pertencem a Cristo. Mas a história ainda não terminou, porque esse mesmo Jesus que veio em humildade voltará em glória, e naquele dia não haverá mais véu, não haverá mais distância, não haverá mais pecado nos separando de Deus. Nós viveremos eternamente em sua presença. A arca desapareceu, o véu foi rasgado, a presença foi revelada, o Espírito foi derramado e o Rei voltará. O paradeiro da arca continua sendo um mistério, mas a esperança que ela anunciava tem nome: Jesus Cristo.